Olá, alunos do segundo ano. Estamos aí então, iniciando mais uma semana de aula. Essa semana aí com feriado, na quinta e na sexta-feira. E como a gente já conversou, a gente inicia a nossa aula com aquele primeiro momento, que é o momento da pós-aula, que faz referência então à correção das atividades da semana anterior. E na semana anterior nós estivemos trabalhando um pouquinho a respeito do reino Fungi. Então nós já havíamos estudado o reino Monera, o reino Protoctista, e nós falamos semana passada, dedicamos a semana ao estudo do reino Fungi. E daí eu deixei com vocês 5 questões referentes a este conteúdo. Nós estaremos agora, então, fazendo as devidas correções. Então, vocês verifiquem aí se vocês acertaram. Caso seja necessário, vocês podem estar acrescentando alguma informação. Se tiver alguma coisa errada, vocês podem apagar aí e corrigir, tá ok? Então, vamos lá. Primeira pergunta aqui. Cite 2 características dos fungos. Então, nós vamos ter lá que os fungos, eles podem ser tanto unicelulares como pluricelulares. Exemplo, nós temos, por exemplo, os levedos, que a gente usa ali na fabricação de vários produtos. O fermento biológico entra também como um fungo unicelular, que a gente usa na fabricação do pão. Pluricelular, nós temos no mercado que a gente consegue encontrar com facilidade. Champignon lá que usa para fazer o estrogonofe. Tem o shiitake, que também é utilizado na culinária. Além dessa questão deles serem uni- ou pluricelulares, eles possuem parede celular, característica das plantas, porém a parede celular deles é com quitina, tá? Essa quitina, quem não lembra, eu falei para vocês, é aquela composição que a gente encontra no exoesqueleto das cigarras, aquela casquinha que fica nas árvores, na época da cigarra, que na verdade, como ela trocou o esqueleto, ela deixa aquela casquinha ali, ela não cantou até estourar. Então é a mesma composição aqui. Então nós temos uma parede celular com quitina. Além disso, os fungos vão ser heterótrofos, ou seja, eles não produzem o seu próprio alimento, eles precisam se nutrir de alguma forma. No caso aqui dos fungos, eles são heterótrofos por absorção. Então, eles fazem a decomposição da matéria orgânica, certo? E daí eles fazem essa absorção e vão se nutrindo desta forma, ok? Pergunta de número 2. Qual é a importância ecológica e econômica dos fungos? Nós vamos ter lá, então, começando com as importâncias ecológicas, que os fungos eles são decompositores. Então, eles aparecem em toda a cadeia alimentar devido ao fato de eles fazerem a decomposição de matéria orgânica. Durante essa decomposição aí, eles fazem o que a gente chama de ciclagem de nutrientes. E isso é extremamente importante do ponto de vista ecológico, porque essa ciclagem faz com que os nutrientes voltem para o planeta, para próximos seres vivos aí estarem utilizando. E fica nesse ciclo. Eles sempre vão estar, quando um ser vivo morre, fazendo a decomposição e devolvendo esses nutrientes para a natureza. Além dessa questão da decomposição e da ciclagem dos nutrientes, eles fazem ou estabelecem relações ecológicas, que são bastante importantes, como as micorrizas e os líquens. Micorriza a gente tem aqui na nossa região, na cultura da soja, isso é bastante nítido, que é utilizado ali o micro-organismo, e esse micro-organismo ele se fixa na raiz da planta, e ele ajuda a planta a absorver o nitrogênio. Então, em troca disso, ele está vivendo ali na raiz, Então, é uma relação ecológica benéfica. E os líquens, vocês já viram, são aquelas manchas, aí manchas entre aspas, que a gente consegue observar nos troncos das árvores.
associação aí de um fungo com uma alga. E o que acontece? Se na cidade, no local ali, apresenta esses líquens, isso é bom. Ele não está prejudicando a árvore. Eles estão funcionando ali como um bioindicador. Como assim? Se o ar está limpo, eles estão presentes. E se o ar não está, eles acabam ali desaparecendo porque eles são sensíveis à poluição. Quando a gente fala da importância econômica, né, financeiramente aí falando, então nós temos muitos fungos utilizados na alimentação, né? O champignon aí acho que é o exemplo mais prático, né, mais fácil de ser encontrado aí no mercado. Mas nós também temos a produção de pães, de queijos e de bebidas, aí, em especial bebidas alcoólicas. Além disso, né, dessa questão alimentar, da questão daí das bebidas, nós temos que eles também podem ser utilizados na indústria farmacêutica, na produção de medicamentos como a penicilina. Então, reparem que são dois setores, né, bastante grandes, que é a indústria alimentar e a indústria farmacêutica. Pergunta de número 3. No passado, os fungos eram agrupados no reino Plant. Hoje, são agrupados no reino Fungi. Que características os distinguem das plantas? Por que o fungo não é considerado uma planta? Então, nós temos lá, que os seres do reino Fungi, né, os fungos, eles são heterótrofos por absorção. Então, eles precisam fazer a decomposição e absorver os nutrientes a partir dali. As plantas, né, são autótrofas, ou seja, elas fazem fotossíntese e produzem o seu próprio alimento. Além disso, nós vamos ter que a parede celular dos fungos é composta por quitina, que a gente encontra lá no esqueletinho dos insetos, em especial da cigarra, que é fácil de ver. Enquanto que nas plantas nós vamos ter uma parede celular com celulose, que a gente utiliza, por exemplo, na produção do papel. Outra diferença é na substância de reserva. Os fungos têm como substância de reserva glicogênio, que é a mesma reserva animal, enquanto que as plantas têm como reserva energética o amido. Então, reparem que são várias as diferenças em relação às plantas, tá? Não é só uma, são várias. Pergunta de número 4. Substância presente na parede das hifas fúngicas, também presente no esqueleto de alguns animais como crustáceos e insetos. Daí nós temos as opções aqui, vai ficar bem fácil porque a gente acabou de discutir sobre. Então, celulose, quitina, oxalato de cálcio, glicogênio e amido. Então, qual que é a substância de reserva que a gente encontra na parede? Né? Aqui está bem claro que é na parede celular, tem que tomar cuidado para não colocar como substância de reserva, porque se fosse substância de reserva, poderia ser, no caso do reino fungi, o glicogênio, mas eles pediram a substância da parede celular. Então, a parede celular dos fungos é composta por quitina, certo? Celulose é das plantas. Pergunta de número 5. Os fungos são utilizados pela indústria farmacêutica na produção de medicamentos, principalmente antibióticos. Essas substâncias bactericidas foram descobertas na década de 1920 por Fleming. Qual o gênero do fungo utilizado nesta pioneira descoberta? Então, qual que é o fungo utilizado aí por Fleming, que ele descobriu, né, na produção de antibióticos? É super famoso. Então, nós vamos ter aqui algumas opções, né? Clostridium, Bacillus, Penicillinum, Saccharomyces e Rhizopus. Nós sabemos, né, que quando a gente fala do combate aí na produção de antibióticos, no combate de bactérias, o fungo bem famoso aí, que praticamente todo mundo conhece, é a penicilina. Então, o gênero do fungo só pode ser o penicillinum. Então, logo, a letra C. Eu espero que vocês tenham acertado aí todas as atividades, né? Caso ainda fique alguma dúvida, vocês podem estar entrando em contato comigo no particular. Eu vou estar atendendo a cada um. Do mais, né? Tenham uma excelente semana. Boas aulas e um bom feriado, né? Descansem bem aí na quinta e na sexta-feira. E até logo!
Tchau, tchau!